Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais um programa especial para você, mais uma live toda especial para você. Você sabe que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um projeto de extensão que já está há 15 anos no ar. E, aliás, é muito bom saber que você está conosco, porque, de alguma forma, a gente vai levando temas internacionais, nossas discussões e reverberações nacionais, regionais, e saber que você está com a gente é muito bom. A equipe do Globalizando sempre fica muito à vontade para levar temas especiais para você. E você sabe que nós temos a nossa live e temos o programa na Rádio Nama 105.5, sempre com essa discussão de qualidade. Cada programa tem um tema diferente, cada programa tem uma temática, uma abordagem diferente, e hoje nós não poderíamos deixar de falar num tema que é sempre relevante para a nossa região. Eu estou me referindo à América Latina, entre mudanças políticas e integração. Na verdade, nós queremos conversar hoje sobre esse espaço do mundo tão importante que é a América Latina. Como é que está a questão da América Latina diante das mudanças políticas nos últimos anos e como é que se dá o processo de integração? Ora, falar de integração na América Latina é falar também sobre a galera lá da Universidade de Integração Latino-Americana de Foz do Iguaçu. E para conversar com a gente nesse bate-papo, eu quero dar as boas-vindas ao queridíssimo amigo, o professor Lucas Mesquita. Ele possui doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é mestre em Ciência Política pela Universidade de Campinas, bacharel em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais. Atualmente é professor adjunto de Relações Internacionais na UNILA, onde coordena o Núcleo de Pesquisa em Política Externa Latino-Americana e o Observatório de Democracia do Instituto Mercosul de Estudos Avançados e coordena o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais como professor permanente. Professor Lucas, que prazer receber você aqui no programa Globalizando. Ô, Mário, uma satisfação voltar aqui, né? Voltar a Belém, pelo menos de forma virtual, né? Pela segunda vez nessa pandemia, né? Acho que assim, é uma grande satisfação poder encontrar vocês, né? Assim, no maior programa de rádio, de podcast, de Facebook, de RI, sem sombra de dúvida, do Brasil. Não sabia que vocês estavam há quase 15 anos, Mário. Olha, parabéns, viu? É muito tempo, né? Na verdade, 15 anos de curso, 10 anos de programa. Você imagina que nós já fizemos ao longo desse tempo quase 400 programas. Então imagina o quanto a gente já produziu de discussões sobre isso. Olha, vocês têm que ganhar um prêmio da Associação Brasileira de RI, hein? Como já temos um padrinho, tá? Lucas Mesquita, padrinhando Globalizando. Muito bom, Lucas, olha só. E eu queria, na verdade, apresentar os que vão apresentar o programa comigo, eu não faço sozinho, e é sempre bom ter a companhia de pessoas tão especiais, a começar pelo queridíssimo, já a segunda-feira vai ser internacionalista, graduado em Relações Internacionais, Luiz Sampaio. Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, professor Mário Tito, boa tarde ao professor Lucas também, boa tarde a quem está nos assistindo. Quero lembrar a quem está nos assistindo para seguir o nosso Twitter, que é o @pglobalizando, e seguir o nosso Facebook, o programa Globalizando. Legal, Luiz. E também quem está daqui a pouco, segunda-feira, recebendo o grau de internacionalista, Jennifer Gonçalves. Tudo bem, Jenny? Oi, professor, boa tarde, Lucas, e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de convidá-los a fazer perguntas através das nossas redes sociais, o Facebook, que é Programa Globalizando, e o Twitter, como o Luiz mencionou, que é @pglobalizando. Legal, Jennifer. E completando a nossa equipe, diretamente de Lisboa, quero dar as boas-vindas a Emi Vilas Boas. Tudo bem, Emi? Boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde, professor Lucas. É um prazer estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E reiterando o que meus colegas já falaram, vocês podem mandar perguntas para a gente, inclusive no nosso Instagram, que é @programa Globalizando. Muito legal, Emi. E olha só, a gente vai logo começar, viu, Lucas? Porque já tem perguntas chegando, a galera já começa a perguntar sobre esse tema. Daqui a pouco a gente vai também para os comentários. Jennifer, vou lhe dar a honra de começar o programa. Então, uma pergunta através do Twitter, né, que é do Felipe Costa, que levanta a seguinte questão: quais barreiras políticas e econômicas comuns aos países da América Latina que atrasam o seu desenvolvimento? Então, Lucas. Então, Jennifer, eu acho que a gente tem que pensar, o primeiro ponto, né, que eu acho que é importante a gente pensar, é justamente o que é essa ideia, né, de atrasar o desenvolvimento da região, né? Eu acho que a gente tem que ter
uma perspectiva da própria ideia do que é o desenvolvimento, de como que a região tem suas próprias conceituações e as suas próprias perspectivas de entender esse desenvolvimento, né? Eu acho que assim existem alguns pontos que a gente pode entender como como elementos para atraso desse desenvolvimento. A própria posição, né, periférica da América Latina no cenário internacional, né? Eu acho que hoje uma questão latente em toda a região, né, é justamente a questão ambiental, né, que é uma questão que vem impactando muito o desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento econômico dos países latino-americanos. E eu acho que também, Jennifer, essas duas chaves trazem para esse momento presente agora, né, o cenário pós-pandêmico, né? E esse cenário pós-pandêmico ele tem um elemento, né, muito desafiador para a região, que é uma região que, principalmente nos últimos 2 anos, né, passa por uma mudança política, acompanhando esse processo, né, da pandemia, muito forte, muito interessante, né, um cenário político que eu acho que a gente, né, vai debater um pouco aqui, mas eu acho que são elementos que são importantes para a gente começar a entender, né, o porquê o desenvolvimento latino-americano assim, ele é diferente. Né? Ele é distinto. Eu não colocaria nem como atrasado, desenvolvido, né? Mas ele é diferente com características próprias, por assim dizer. Lucas, interessante o que você fala, até porque, de alguma forma, o conceito de desenvolvimento, subdesenvolvimento, atraso e tal, ele vai ser criado a partir de uma perspectiva de mundo. E a América Latina, ela precisa, se já não desenvolve, precisa verificar a perspectiva de mundo da própria latino-americanidade. Né? Eu acho que essa é um viés bem legal. E assim, Mário, a gente tem experiências fantásticas aqui na região, né? Nós temos perspectivas dos países andinos, né? Nós temos uma perspectiva, né, inclusive dos países amazônicos, que traz uma perspectiva de desenvolvimento muito interessante, muito distinta, né, de um modelo de desenvolvimento, e que eu acho que podem ser, né, soluções e métodos e meios e modelos que assim toda a América Latina pode e deveria, né, se apropriar do debate, se apropriar das ideias para alcançar um tipo de desenvolvimento, né, próprio e alinhado também, né, às dinâmicas do tempo presente. É interessante, vai voltar nisso daqui a pouco, inclusive no que diz respeito ao que você falava, dessa perspectiva mesmo, de uma colocação do ponto de vista amazônico, ambiental, que é o grande tema que está posto. Mas eu queria aproveitar para fazer comentários em cima dos comentários que estão chegando. Cauene, põe para a gente aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores, por favor, os primeiros comentários. A Agatha Poliani está dizendo o seguinte: programa Globalizando sempre com temas fundamentais, já estava com saudade das lives. Muito bem, Agatha, obrigado. O Maurício Souza está dizendo assim: olha, amei o tema desse programa, vou acompanhar até o final. Obrigado, Maurício, fique com a gente. A Heloísa Cristina está dizendo: boa tarde, pessoal. Que assunto pertinente frente ao momento de tensão no ambiente internacional, onde as alianças são essenciais. Com certeza será um programa incrível. Obrigado, viu, Heloísa? A Agatha está dizendo: olha, a Jenny é a maior organizadora de evento do curso, vai fazer muita falta. Valeu. E olha só, a gente costuma dar uma volta nas notícias que dizem respeito ao tema do nosso programa. Luiz, então vamos apresentar a primeira notícia? Bom, a nossa primeira notícia é do jornal El Economista de El Salvador, e a notícia diz o seguinte: segundo o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a desconfiança nas empresas latino-americanas é responsável pela desaceleração do crescimento da região, uma vez que sem confiança não atrai investimentos ou acordos. E em relação a essa discussão, a EMI tem uma informação importante para passar para a gente. Exatamente, Luiz. Seguindo nessa linha de pensamento para entender melhor o que acontece na América Latina, né, as transformações que acontecem na América Latina sempre estiveram ligadas à luta contra a dominação, até mesmo pelo passado colonial, né? Então, ainda no século XXI, a região sofre queda no crescimento econômico e tem muita dificuldade de promover o desenvolvimento. Não há confiança entre o Estado e a sociedade, né? A produtividade econômica acaba sendo travada pela falta de inovação, o que acaba mantendo a região em um status primário de crescimento, né? O que também acaba prejudicando ainda mais o processo de integração entre as nações.
É importante isso, Lucas. É uma coisa que eu acredito vale a pena a gente comentar, né? A relação entre confiança, estrutura política e desenvolvimento econômico. Ou seja, a gente percebe que quando um país, um determinado governante, ou um país como um todo, as instituições não são confiáveis, não vem investimento, na verdade. Eu acho que tem, né, Mário, N, Jennifer e Luiz, uma relação muito sinérgica entre esses elementos, né? Porque assim, e a gente pensar o cenário latino-americano atual, ele é um assim, um cenário latino-americano recente, né? Assim, dos últimos 15 anos, ele é marcado por um cenário um pouco de instabilidade, né? Nós vivemos no começo do século um cenário mais tranquilo, né, de estabilidade política, de estabilidade econômica, macroeconômica, né, a região aproveitou em muito aquele momento dos booms das commodities, né, no cenário internacional, aquele crescimento exponencial chinês, e isso conseguiu trazer, dentro de um cenário de estabilidade política, investimentos, né, investimentos de uma melhor qualidade, né, não aquele investimento predatório, não um investimento só especulatório. Então, nesse sentido, né, a gente vê muito essa relação que, atualmente, ela está muito fragilizada, né, principalmente pelos cenários instáveis em atores chaves da política latino-americana, né, como Brasil, Argentina um pouco menos agora, né, mas isso vai levando justamente a essa desconfiança, tanto a desconfiança nas instituições políticas, mas nas instituições econômicas, né, que isso acaba, de certa maneira, levando um pouco, né, a essa redução de investimentos, ou a essa redução, né, de confiança, né, na política e na economia latino-americana, de certa maneira. Eu estou aqui pensando no que você está falando e me vem na cabeça, Lucas, típico caso de um país na América Latina, entre tantos, né, que poderiam ser, mas eu vejo o Chile. O Chile já foi, pelo menos nos últimos tempos, ele era o grande locomotiva, até pela proximidade do Pacífico, essa questão. Mas me parece que a questão política um pouco atravancou essa saída do grupo do Pinochet, que estava até então, e essas convulsões que houve, a economia também deu uma parada. Agora está se tentando retomar, não é isso? Não, com certeza. E é muito interessante, mano, porque assim, o caso chileno é até interessante, né? A gente vai voltar um pouco nele, creio, na nossa discussão, mas mesmo com essa mudança de governo agora, né, uma mudança do espectro ideológico, que se muda para um governo, né, de uma esquerda jovem, que sai, né, de uma tradição chilena muito ainda incrustada na história política, né, do Chile, do Pinochet, né, e uma tensão muito grande eleitoral, você tem uma reação muito boa do mercado. Né? O mercado tem uma aceitação muito boa da composição quando o Boric divulga o seu ministério, né? As bolsas mundiais reagem, inclusive, numa expectativa contrária que se teria, né, de que aquilo iria ser uma reação negativa, mas pelo contrário, né, isso avança e isso consegue gerar, isso demonstra que, né, que há possibilidades de crescimento, possibilidades legais, mesmo em processos de reversão ideológica. O importante né, você ter a estabilidade política, a estabilidade econômica, para que você consiga gerar, né, esses ganhos, né, políticos, econômicos e sociais. Muito bem, quem está com a gente hoje no programa Globalizando é o professor Lucas Mesquita. Ele é doutor e mestre em Ciência Política e bacharel em Relações Internacionais. E este é o programa Globalizando do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Inclusive, a gente fica muito feliz de ter vários alunos nos programas de estrito senso da UNILA, e a gente vem trabalhando essa parceria, porque de alguma forma a gente pensa às vezes, a Amazônia é uma coisa, Mercosul, sul do país. Na verdade, estamos no mesmo continente e esse diálogo, né, Lucas, entre a Amazônia e Cone Sul vale muito a pena, né? Mário, assim, para mim é uma grande satisfação, né, ter esse contato com vocês, né? A gente fica mais do que satisfeito quando, né, os alunos de vocês conseguem, né, passar nos nossos processos e ter um sucesso absoluto, né, no nosso programa. Se tudo der certo, Luiz e Jennifer, né, ano que vem são 2 grandes novas contratações aí em março para o nosso PPGRI, né? Mas, assim, Mário, a gente tem que pensar, né, que a integração latino-americana ela passa por
toda a América Latina, né? Assim, uma integração latino-americana, ela, sem sombra de dúvida, ela é uma integração que surge muito forte, né, nos seus principais acordos num Cone Sul, né? Mas recentemente você tem, né, vários processos de integração regional que avançam nessa perspectiva continental, né? E isso é muito legal porque trazem as realidades, né, da América Latina para um plano de discussão que conseguem avançar, né, em políticas regionais de fato, né, e não só pensando em características de um sul brasileiro, de um sudeste brasileiro, de um norte argentino, né, mas pensando a política regional como um todo. Tomara que, né, nos próximos anos esse cenário melhore, né, e retome, né, esses ventos da integração regional, mas eu acho que né, a gente pensar a integração regional como uma América, né, única, mas considerando toda a sua diversidade nesse processo, é muito importante e muito promissor, né, por assim dizer. Muito legal, professor Lucas, com a gente. E a gente tem sempre novidade no Globalizando, né? Vamos deixar para você, Luiz, para chamar nosso convidado. Ele vai fazer a pergunta dele aqui no programa Globalizando. Luiz. Então, o Arthur, aluno vai se formar agora junto com a gente, ele está aí já, ele quer fazer uma pergunta importante aí para o professor Lucas. Pode falar, Arthur. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes do Globalizando. Como o Luiz falou, eu sou o Arthur Miranda, né? Estou nessa jornada com os meus colegas e a pergunta que eu tenho para o professor é o seguinte: de que forma os reflexos causados pelo processo de globalização frente a essa terceira década do século XXI influencia nas políticas de integração na América Latina? Arthur, muito obrigado pela pergunta. Arthur, eu acho que essa é uma das perguntas mais que todos os analistas estão querendo, né, compreender. Como que fica a região e os processos de integração, né, nessa terceira década, né, na região. Essa terceira década ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma década que ela, para os processos de integração, ela pode ser uma década de retomada de processos que, num primeiro momento, se iniciaram de forma crescente, né, que passa numa segunda década, no final da segunda década, começo dessa terceira década, por um processo de retrocesso, né, principalmente por conta, né, dessa onda de direita, esses movimentos conservadores, né, antimultilaterais, né, que não acreditavam na integração regional que ocorria como um elemento, né, importante para a política regional, que vai sendo revertido, ou pelo menos é esperado que seja revertido, né? Há uma esperança muito grande de que, né, com essas novas ondas, eu assim, nem chamaria de um novo giro à esquerda, né? Assim como se considerou naquele primeiro momento ali na década de 2000, são esquerdas muito diferentes, né? As pessoas, os grupos, as formas, o cenário político internacional, o cenário político regional, né, é muito distinto. Tem algumas pessoas que estão, né, com um giro brando, um giro de baixa intensidade à esquerda, que é até interessante, mas eu acho que tem uma esperança a gente retomar, né, essas políticas de integração na região agora, né? A gente, nesse começo dessa terceira década, ele é muito marcado por um retrocesso dessa integração, né? Então, acaba-se a Unasul, o Mercosul é enfraquecido, a ALBA é enfraquecida, a CELAC enfraquecida, né? Você tem aqueles movimentos que são iniciados pela extrema-direita não avançam, como ProSul, né? Aquelas outras alianças não avançam, mas eu acho que a palavra-chave do que se esperar é essa retomada desses processos e a gente tentar não entender esses processos da mesma forma que a gente pensou nos processos de integração ali na virada do milênio, por assim dizer. Muito legal. Arthur, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Desejo sucesso lá na segunda-feira na tua colação de grau, tá?
Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, sempre uma honra participar dos programas do Globalizando. Legal, Arthur. E aí, viu, Lucas, uma coisa que você falava me veio na cabeça também, sabe? Na verdade, um novo movimento. Na verdade, um novo momento. Porque, se você for pensar, é uma esquerda que é uma esquerda que dialoga sobre outras perspectivas, trabalha com outros grupos, outros espectros, vamos dizer assim, políticos. Isso traz uma novidade que o pesquisador precisa saber entender, né? Sem sombra de dúvida, Mário. Por exemplo, e é interessante porque no Brasil, né, a gente tem, no caso brasileiro, digamos assim, a única possibilidade de uma volta de uma esquerda daquele momento da década de 2000, né, nas próximas eleições, né, as pesquisas estão mostrando essas possibilidades. Mas assim, se a gente e no caso argentino, mas no caso argentino até mesmo já é um outro tipo de esquerda, uma esquerda muito mais centro-esquerda, né, com o papel do Fernandes, do que propriamente a gente teve aquela esquerda kirchnerista. Mas se, por exemplo, a gente pega o Peru, né, com Castilho, o Arce na Bolívia, o próprio Boric agora no Chile, elas são governos, né, desse espectro progressista, desse espectro da esquerda, mas com nuances muito diferentes, né? O Arce e o Castilho são professores universitários, o Boric, né, é um jovem presidente que vem do movimento estudantil, né, daqueles movimentos de contestação, né, que nascem lá em 2000, na segunda década, né, desse milênio, que trazem uma nova cara. Né? O cenário chileno é muito interessante, a constituinte chilena é muito interessante desse movimento. Né? Então, se vê pautas de mulheres, pautas de questões étnicas, questões raciais, questões de desenvolvimento sustentável. Né? Eu acho que o caso chileno hoje é o melhor, principalmente o caso constituinte, né? da nova Constituição chilena, é o melhor espaço para a gente olhar essa nova dinâmica, né, política que a gente tem na região. Cada vez que você fala uma coisa, me vem um monte de coisa na cabeça. Eu sei que os meninos também têm uma série de coisas, mas a gente vai para os comentários e, se sobrar tempo, a gente vai comentando, viu? Tá muito legal o programa. Aliás, obrigado por você que está participando. Cauene, põe aí os comentários, por favor. Tem o primeiro comentário, é da Larissa Schoenberger. Tema incrível. Discutir integração na América Latina é essencial para que as pessoas entendam mais as relações dos países do sul-americano. Parabéns ao programa e ao excelente entrevistado. Obrigado, Larissa. A Jade Germano, estou amando como vocês estão abordando esse tema. Obrigado, Jade. A Luísa Veiga está dizendo, gente, amando a discussão hoje. Nossa região é muito rica e temos muito potencial para crescer, apesar de ainda precisar superar diversas questões internas e herança do período colonial. Parabéns a todos. Obrigado, Luísa. A Luísa é também do Globalizando, ela está em Montevidéu agora, está fazendo o mestrado dela em Montevidéu, e muito obrigado por estar participando aqui com a gente, tá, Luísa? E olha só, vamos para mais um giro de notícias. A primeira foi o Luiz que fez, agora é com você, Mi. Exatamente, professor. Está aí no Brasil agora o giro de notícias do jornal Época de Negócios, né? E segundo essa notícia, para o diretor de consultora para o diretor da consultora Eurasia Group, Christopher Gorman, a pandemia só exacerbou os problemas políticos e sociais na América Latina, né, onde a frustração dos eleitores acabou se mostrando na eleição de populistas que não vão conseguir resolver os problemas da região devido às restrições fiscais. E aí tem um pouquinho mais de coisa com a Jennifer. Um comentário complementando a notícia que a Amy acabou de falar é que as últimas décadas da América Latina elas foram marcadas por uma prevalência de políticas de esquerda e agora pela onda conservadora. A criação de narrativas como nós contra eles, ela contribuiu bastante para a polarização de um continente marcado por conflitos. No Brasil, a corrupção e o mau desempenho econômico, eles foram combustíveis para a virada à direita, onde a adoção de políticas neoliberais e o desmonte de políticas assistenciais tem sido bastante característica, né, desse cenário. Olha só, Lucas, em cima do que a Amy e a Jennifer falaram, né, e retomando um pouco o que você falava agora há pouco, a gente pensa numa tentativa de mudança na América Latina após esses períodos mais de governos, eu diria, tendenciosos à direita, no Brasil até quase que de extrema direita, mas pensando um pouco nessa perspectiva do Estado, me parece que
o Estado, a pandemia mostrou que o Estado precisa estar à frente, né, liderando um pouco os esforços, que não pode deixar tudo ao mercado, mas tem que ser um Estado que não é um Estado parado, um Estado corrupto, ou seja, nós estamos numa tentativa de retomar o protagonismo do Estado, mas que não seja um Estado que atravanca e atrapalha o próprio desenvolvimento. Eu acho que essa pandemia, né, Maria, mas é interessante que até mesmo antes, né, da pandemia, você já tinha, né, sinalizações muito importantes no cenário internacional que mostravam, olha, esse modelo neoliberal, esse modelo de Estado mínimo, ele está já em desuso. E esse, via FMI, né, inclusive, né, a gente tem, né, declarações importantes do FMI justamente falando, olha, a gente fez esse receituário, né, nós fomos defensores, mas para o momento de agora eu acho que não é mais tão assim. Né? Esqueçam então, que eu escrevi, né? Mais ou menos isso. Né? Esqueçam o que eu fiz. Né? Então, assim, isso é interessante porque, assim, hoje, né, você tem, inclusive, dentro dessa discussão da polarização política, um dos elementos chaves e um dos elementos, né, importantes dessa polarização é justamente o papel do Estado, né? Ou pelo menos seria esse papel do Estado, né? E a pandemia intensificou, né, esse processo, demonstrando que, olha, os Estados precisam cumprir determinadas funções, ser agentes de determinadas políticas públicas, porque se a gente for deixar isso ao mercado, às empresas, isso não vai ocorrer. Né? Isso, porque é aquela lógica, né, Mara? As empresas estão preocupadas com o lucro. Né? A empresa, na sua essência, ela tem que buscar o lucro. E o Estado ele tem que garantir a sobrevivência do indivíduo. Né? No aspecto mais rodesiano da coisa, ainda assim, né, você precisa da participação desse Estado nessa discussão, né, nessa atuação. Então, eu acho que a pandemia trouxe, né, justamente essa, olha, não dá mais para a gente não considerar o Estado como, né, um agente de promoção de políticas públicas e um Estado eficiente, né, um Estado transparente, um Estado, né, participativo, um Estado no qual, né, a população possa, de fato, né, participar, deliberar, opinar, né, na discussão política, né, e na discussão de quais políticas públicas o Estado deveria, né, adotar. E, aliás, a Emi sempre sabe que toda vez que ela está na apresentação do programa, eu vou sempre puxar a língua dela para falar um pouco da perspectiva aí de Portugal. Emi, nós estamos falando disso até porque Portugal também vai passar por eleições, né? Vai ter o processo de eleições em Portugal, tem um governo mais à esquerda, mais progressista, isso também está reverberando em Portugal, né, Emi? Exatamente, professor. Ainda esse mês vai acontecer as legislativas aqui em Portugal, né? Então, realmente o governo daqui é um governo mais puxado para a esquerda, apesar da gente ter um primeiro-ministro mais neutro, digamos assim, não tanto quanto o presidente, né, no caso. Então, as eleições estão reverberando no sentido de que a gente também vê uma certa crescente da direita, né? A gente vê os partidos de extrema-direita, como, por exemplo, o Chega, criando cada vez mais voz diante da política, então você vê cada vez mais pessoas crescendo mesmo nesse sentido, né? Você escuta muito, os debates são muito calorados, especialmente quando esse partido está envolvido, né? Então existe essa balança que, felizmente, por enquanto, está pendendo para uma parte mais esquerda, para uma parte mais no sentido social mesmo, né? E a extrema-direita, por enquanto, ainda está sendo domada, de certa forma, né, pelo governo. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. As legislativas é uma das eleições bem importantes, né, elas estão acontecendo agora. E a maioria dos votos, como aqui o voto não é obrigatório, então tem toda essa questão do incentivo à população a votar, né, a necessidade de que, além da questão eleitoral de quem vai estar nas legislativas, também tem aquela questão de temos que fazer a população sair e votar. Né? Então, existem várias condições por causa do Covid, né? O voto é feito mais ou menos como é feito nos Estados Unidos, é por papel, então é um pouco mais complicado, existem eleições, algumas pessoas podem votar com voto antecipado, dependendo das condições, então o processo eleitoral é um pouco diferente, mas é o que está mais ou menos acontecendo aqui relativo a isso.
Legal. E Lucas, inclusive, olhando para a perspectiva de Portugal, olhando para a nossa perspectiva, muita coisa pode nos ajudar a entender essa dinâmica, inclusive no mundo, né? Com certeza, Mário. É bem interessante, né? Porque assim, a pandemia trouxe, né, um elemento de mudança para todos os estados no mundo. Né? Então, de certa maneira, todos os estados estão se reinventando e rediscutindo o seu papel. Né? Cada um dentro da sua perspectiva, né? Portugal dentro da sua posição na Europa, o Brasil dentro da sua posição na América, os Estados Unidos dentro da sua posição, né, na América do Norte. Então, assim, é interessante porque, né, a pandemia como um fenômeno global, o maior fenômeno global da história, né, eu acho que assim, o fenômeno global por excelência da história, por assim dizer. Né? Isso faz a gente repensar, né, o Estado, as questões de trabalho, as questões da sociedade, as questões de família, as questões da comunicação. Né? Então, é um momento que todo o sistema internacional, né, e toda a política, toda a sociedade internacional está repensando o seu papel, a sua atuação, né, nessa nova dinâmica, né, que a gente está vivendo e que a gente vai ainda, né, viver por um tempo aí. Legal. E, inclusive, Neime, tem perguntas chegando, a gente vai aprofundar um pouco mais, porque vai um viés interessante agora na nossa discussão, Emi. Exatamente, professor Maritito. A pergunta que chegou foi do Lucas Lemos, pelo Twitter. E, professor Lucas, ele quer saber de que forma os blocos econômicos podem ajudar na integração da região. Obrigado. Lucas, né, também meu xará, né? Isso, xará. Ficou aqui um pouquinho, mas eu acho que é o Lucas mesmo. Lucas, então, assim, eu acho que, né, a gente pensar até ampliar um pouco essa ideia, né, da importância dos blocos regionais, não só dos blocos econômicos, mas dos blocos regionais. Né? Eu acho que a gente hoje tem que pensar, né, os blocos de integração regional, inclusive para além de uma perspectiva só econômica. Né? Os blocos eles têm uma função, né, política, social, de coordenação, que tem um potencial muito grande. Né? A gente já viu isso no caso do Mercosul, né? No caso recente do Mercosul, na ideia, no momento que você traz uma agenda social, uma agenda política, no caso da Unasul, no caso, né, da União Africana, no caso da União Europeia, você tem, né, uma potencialidade muito grande, seja de desenvolvimento econômico, de trânsito de pessoas, de trânsito, né, de trabalhadores, na possibilidade de M deve estar vivenciando isso. Né? O Mário falou que tem uma aluna, né, que está em Montevidéu também vivenciando isso. Né? Nós, na Unila, vivenciamos também muito isso, essas possibilidades de intercâmbio e de interação a partir da educação. Né? E isso só é potencializado porque você tem esses blocos, né, de integração criando condições para que isso ocorra. Então, desde da possibilidade de você poder trabalhar em outro país, de estudar em outro país, de fazer turismo em outro país, até mesmo, né, por uma lógica mais comercial, de criar confiança econômica, de criar, né, parceiros econômicos, mercados. Então, eu acho que, né, assim, sou muito suspeito para falar, né, do potencial da integração regional, porque, né, eu sou mais do que assim, um defensor, né? Tipo, vivo isso, tento viver isso no dia a dia. Então, assim, Lucas, eu acho que não conseguiria nem nesse pouco tempo que a gente tem, tipo, quais são os potenciais, o que pode ajudar. Mas, assim, o que eu posso colocar para você aqui é que, assim, são inúmeras possibilidades que a gente já, de experiência, de possibilidades, de potencialidades que os blocos, né, de integração podem ajudar, né, para o desenvolvimento social, econômico, político da região. Tem um autor, agora me foge a memória, quando eu dava aula de integração econômica e regional, já é no século passado isso, né? Eu já não dou essa disciplina. Mas eu costumava apresentar o mesmo autor que por um tempo escreveu, olha, a União Europeia é nosso modelo, se o Mercosul quiser ter sucesso, olhe para a União Europeia. Logo em seguida,
Ele escreveu o contrário, ele disse, olha, a União Europeia está em crise, é melhor você não seguir esse caminho. E o que ficava na minha cabeça, era a reflexão que eu fazia, Lucas, era exatamente isso, esse negócio de ter modelos acabados, talvez não dê certo, exatamente porque são perspectivas diferentes. E aí eu te pergunto, o que a integração latino-americana tem de diferente no que diz respeito a um olhar para a União Europeia ou outras formas de integração? Não, Mário, isso é legal, né? Porque assim, isso mostra, inclusive, um potencial e um desenvolvimento teórico, uma maturidade, né, acadêmica e uma maturidade política da região, né, para pensar os seus próprios modelos, as suas próprias políticas. Eu acho que, lógico, a gente tem que olhar, né, para os modelos de integração europeu, africano, asiático, né, norte-americano, e ver quais são as políticas de sucesso, ou os próprios fracassos, entender o que é bom, o que não é bom. E, assim, e a América Latina, ela tem, né, eu acho que hoje é o grande potencial da gente pensar a região está justamente aí naquelas primeiras chaves que a gente começou a nossa discussão, né, por um novo modelo de desenvolvimento, né, um desenvolvimento seja econômico, social, político, né, a região hoje ela tem uma riqueza muito grande nisso. Então, assim, a gente tem experiências políticas muito interessantes, que são únicas da região, né, desde participação de juventude, participação de grupos, né, indígenas, de grupos étnicos, até mesmo, né, modelos de desenvolvimento que conseguem avançar em práticas, seja a partir da terra, do campo, de desenvolvimento tecnológico, que tem um potencial aí de inclusive criar, né, ou ser o modelo de política a ser adotado, né, também em outros espaços. Né? Então, a região ainda tem essas possibilidades. Eu acho que ainda um pouco explorada. Né? Perfeito. Né? A academia, principalmente, e a política vem desenvolvendo cada vez mais os relatos, estudos e análises sobre isso, mas eu acho que a grande contribuição latino-americana ela está aí nessa chave, na chave do desenvolvimento, pensando nesse desenvolvimento como algo amplo, né? Mas com esses caminhos aí que podem avançar, principalmente nessa ideia do desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento sustentável próprio, não aquele modelo, né? Um modelo de desenvolvimento sustentável europeu, um modelo de desenvolvimento sustentável norte-americano, né? Mas assim, um modelo de desenvolvimento sustentável latino-americano, com as suas características, com as suas idiosincrasias, com as suas contradições, né? Mas um modelo nosso. Que tem a nossa cara. Olha, tem muita coisa para conversar. Eu já disse para trazer o Lucas aqui é querer puxar 10 globalizandos ao mesmo tempo, que é muita coisa que ele fala e é muito, muito, muito interessante. Vamos continuar, Jennifer, a nossa viagem pelo mundo da notícia agora é com você. O Aviso da Notícia agora ele vai passar pela Espanha com o jornal El País. Em visita ao Brasil, o representante da União Europeia elogia objetivos climáticos que o país apresentou na COP26. Josep Borrell afirmou ainda interesse do bloco em alcançar acordo direto com o Mercosul. Bom, comentando um pouco a notícia que a Jennifer falou, a integração latino-americana se deu principalmente por seu crescimento no mercado internacional. Além disso, programas de inclusão social possibilitaram menores índices de desigualdade. Desde os anos 90, vem se instaurando um processo de mudança econômica nos modos de exportação e de se relacionar com o sistema internacional. Mas, apesar de diversas formas de articulação, ainda observam-se instabilidades nas principais estratégias estabelecidas. Pois é, Lucas. É uma coisa que talvez a gente precise aprofundar um pouquinho, é exatamente isso, né? Existe um acordo, uma tentativa de acordo entre Mercosul e União Europeia, essa questão mais voltada para uma abertura, ampliação de mercado. Parece que a coisa não está caminhando exatamente porque tem barreiras aí ambientais impressionantes, né? E assim, é muito interessante porque essa, né, notícia que a Jennifer trouxe,
né, você tem esse representante da União Europeia elogiando, né, a COP26 e 21, mas, ao mesmo tempo, você tem justamente um movimento, e eu acho um movimento, inclusive, importante, né, inclusive um movimento necessário, né, de denúncia das práticas que vêm sendo tomadas no Brasil e das práticas que não vêm sendo tomadas no Brasil, né, para o combate ao desmatamento, por uma política agrícola mais, né, sustentável, e isso vem sendo justamente um entrave, né, é um entrave principal, né, porque se a gente até mesmo entende por uma lógica estritamente comercial hoje, né, você tem na própria lógica do consumo hoje uma busca por produtos mais verdes, por produtos... Assim, a gente tem vários problemas dentro desses selos, né, mas assim, o mundo tem buscado mais essas práticas e principalmente, né, a Europa, né, o norte global. O acordo, né, Mercosul-União Europeia, todas as tensões passam por isso, né? As tensões com a França, né? As tensões com a Alemanha, todas elas passam por essa lógica, né, do que não tem sido feito, principalmente no Brasil, né, com relação à proteção ambiental. É interessante também, eu chamaria um pouco da atenção, eu acho que é um debate até não travado dentro desse debate, né, é a questão da proteção ambiental no Paraguai. Né? A gente sabe que também no Paraguai você tem uma extensão, um desmatamento muito grande, né, principalmente em função, né, da soja, né, das grandes fazendas de soja, dos grandes processos, né, de ampliação da fronteira agrícola brasileira, né, com os brasileiros, que também afetam um pouco, né, essa dinâmica. Mas, assim, como, né, o governo brasileiro é o concurso dos párias internacionais, né, e fica até difícil, né, concorrer e não ser o centro das atenções com relação a essa pauta, né? Inclusive, um comentário. Cauê, põe aí o comentário para gente, porque eu quero fazer um comentário em cima do comentário, que eu acho legal. A Letícia Yucari está dizendo que tema incrível para ter mais conhecimento sobre a integração na América Latina. Parabéns à equipe do Globalizando pela escolha do tema e o convidado excelente, que é o professor Lucas. E aí ela fala de mais conhecimento sobre a integração na América Latina. Talvez, Lucas, a própria existência de uma universidade de integração latino-americana proporcione um espaço de aprofundamento dessas temáticas que me parece passam também pela falta de conhecimento nosso da nossa própria realidade latino-americana, me parece, né? Me parece, eu tenho certeza, Mário, sem sombra de dúvida. Né? Assim, o Brasil se conhece muito pouco, né? Que dirá que se conhecer, né, a sua região. O Brasil é muito... tem uma produção, tem um conhecimento muito do seu próprio umbigo. Né? No Brasil, a gente já tem um conhecimento muito sudestino, por assim dizer, né? Muito centrado só na cultura, né, do Sudeste, na cultura do Sul, e a gente já perde muito em entender as próprias dinâmicas do Brasil. Pensando na condição latino-americana, né, isso é pequeno. Mário, se a gente pensa quantas universidades brasileiras possuem centros de estudos latino-americanos, isso não existe, são poucas. A gente pode contar nos dedos, assim, os lugares que tem. E assim, quando a gente vai, né, para os grandes centros universitários do mundo, o povo tem centro de pesquisa latino-americanos, ele deve, né, estar vivenciando isso, centros europeus, centros africanos. Né? Então, isso diz muito, inclusive, dentro da própria lógica da geopolítica do conhecimento. Né? Então, assim, eu acho que é importante demais, né, a gente pensar e repensar a produção de conhecimento sobre o Brasil, sobre a América Latina, né, como um todo.
Enquanto eu chamo a Luísa Veiga, que vai falar da playlist do programa, quero fazer um comentário para dizer o seguinte: olha, recebi um convite para a gente se inscrever, eu e o Jorge, que é outro concluinte, para um evento na Universidade de Salamanca que vai discutir Amazônia. Então, veja, a gente nada contra Salamanca fazer uma discussão sobre a Amazônia, mas aí a gente vai ter que se inscrever, tem que pagar, sei lá, 100 euros para poder fazer e tal. Quer dizer, a gente precisa crescer muito na produção de conhecimento nosso. Cadê a Luísa Veiga? Já está aí para falar da playlist? A Luísa Veiga, então, ela é a líder da equipe de playlist. Luísa, explica aí para o Lucas como é que funciona a playlist do nosso programa quando ele não está na rádio, né? Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui de volta, né? Em mais uma live. Olá, professor Lucas. Um prazer estar aqui conversando de forma, pessoalmente, né? Entre aspas. E, bom, gente, para vocês que não conhecem o nosso esquema da playlist, a gente tá lá discutindo durante o programa na rádio, tem uma pausa para escutar a música que a gente seleciona, mas aqui na live, infelizmente, não dá para fazer isso. Então, a gente seleciona as músicas e monta no Spotify, de acordo com o tema da semana da live, e a gente posta no domingo. Então, a gente seleciona, não só aqui na rádio, na live, mas também na rádio, uma lista, a gente seleciona 8 países que tem relação com o tema que a gente está discutindo. Então, óbvio que, falando de América Latina, a gente usou como critério países que tiveram movimentações políticas nos últimos anos que tiveram um forte impacto na região, né, no sistema internacional como um todo. Então, a gente selecionou a Argentina, selecionou Chile, Venezuela, Bolívia, e também, né, não podia faltar, a gente sempre encerra a nossa playlist com o Brasil, que também, né, principalmente nos últimos anos, tem sido bem interessante perceber a movimentação dele, principalmente em relação à nossa região, né? Quanto que a gente vinha caminhando para uma maior integração e nos últimos anos que a política externa brasileira voltou as costas para a América Latina. Então, é interessante a gente avaliar isso e também trazer de uma forma leve, né? Escutando uma musiquinha, pelo menos. Legal. Heloísa, inclusive, né, você tá em Montevidéu, falei aqui, dei spoiler agora, né? E aí, como é que é falar do Globalizando por aí? Porque tu tá pregando a boa palavra do Globalizando também aí, né, Luísa? Óbvio, né? Não tinha como não. É porque é muito curioso, até na semana passada eu estava apresentando um trabalho, né? E eu até comentei que era da Amazônia, a professora ficou assim, que interessante, né? Pô, nossa, foi muito legal ainda comentar que a universidade tem programa de extensão, que é a rádio, e aí eu falo, eu tô lá até agora, aí ela ficou até agora, eu falei, tô no programa até agora, já saí da faculdade, mas eu tô lá ainda. Legal, então repete pra gente quando é que vai entrar essa nossa playlist para o Lucas também anotar e ele receber lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, onde é que mais entra, né? Sim, a gente posta, a gente não, né? Equipe de mídias, posta no Spotify, posta no YouTube, eles publicam através do nosso Linktree, que fica disponível nas todas as redes sociais, no Instagram, Programa Globalizando, Globalizando no Twitter, e é só escolher a plataforma da sua preferência, Spotify, Deezer ou YouTube. Legal, Luísa, te agradeço muito pela participação, bons estudos aí em Montevidéu, viu? Eu que agradeço. Eu tô aqui nos bastidores, só acompanhando a discussão, eu fiquei, meu Deus, eu tava vendo isso semana passada. Legal, obrigado, Luísa. Vamos continuar com o nosso programa, que está muito interessante. Eu quero que a Cauene coloque aqui os comentários para a gente, os comentários que estão chegando no nosso programa. Já disse que a conversa com o Lucas rende muita coisa. A Paula Castro está dizendo, programa sensacional, parabéns à equipe. Obrigado, Paula. Quem mais está comentando a gente? A Aline Santos está dizendo, mais um ótimo tema, parabéns, obrigado. Aline Santos também, equipe de mídia nota 10. Obrigado, não sei porquê, mas tá. E a Agatha Poliani diz o seguinte: falar de COP me leva diretamente ao discurso do atual presidente na conferência e toda a repercussão no cenário internacional. Até mesmo seus comentários depois do discurso da Chai Suruí, uma situação muito complicada. De fato,
A Agatha levanta essa questão. Eu quero linkar, Jennifer, com a pergunta que está chegando agora para o Lucas logo fazer um combo de comentários. Tá certo. O Joshua Rocha, através do Twitter, levanta a seguinte questão: como as mudanças de governos progressistas para governos de direita afetou as relações internacionais? Pergunta de ouro. Pergunta de 1 milhão, né? Ó, só antes disso, deixa eu falar que eu já entrei aqui no meu Spotify e já segui lá a playlist do programa Globalizado, viu? Já vou. Já fiz meu para casa. Mas assim, eu sem sombra de dúvida, né, Joshua, eu acho que, né, você vai ter justamente uma mudança total, né, dessa posição da região, dessa posição desses governos no cenário internacional, né? A gente já vem tendo essas mudanças, né? Se a gente pega a própria mudança da saída do Trump, né, com a chegada do Biden, né, a possibilidade, né, as mudanças que ocorreram na Bolívia, né, com a saída da Janine Añez para o Arço, a postura diferente que vai sendo adotada, né, agora com o Boric no Chile. Eu acho que a região, né, nesses últimos 4, 5 anos, né, esse período, né, desses governos de direita e extrema-direita, que ela se voltou, ela se distanciou do mundo e não se virou para nada, né, porque não se virou nem para si, não se virou nem para a região, não se virou nem para o próprio, né, nem para os próprios estados. Eu acho que o processo agora é o processo de reconstrução, né, dessas inserções, né, de uma inserção regional, né, de uma inserção multilateral, num refortalecimento, né, das instâncias multilaterais globais, né? A gente já vem, de certa maneira, vivenciando isso, né, com a OMS, que durante né, os primeiros anos da pandemia, as pessoas estavam lá, gente, o mundo está acabando, né? E as pessoas assim, não olhem para cima, né? No melhor estilo, né? Não, o cometa não está vindo, o cometa não está vindo. E agora as coisas já estão mudando, né? Então, eu acho que as mudanças que vão trazer, né, essa mudança, né, dos governos progressistas é justamente, eu acho que, lógico, aquele desconforto, o discurso, né, desses grupos de extrema-direita, desses grupos conservadores, eles vão estar presentes na política internacional durante muito tempo, né? Acho que nunca saíram da política internacional, mas eu acho que vai ter uma retomada desses espaços multilaterais, né, da política de integração, de uma política de fortalecimento, né, de práticas e parcerias estratégicas, né, que não era a prática, né, desses grupos mais conservadores, muito pelo contrário, é o processo de destruição mesmo, né, desse tipo de relações internacionais que a gente, né, viu aí nos últimos 5, 6 anos. Muito bem, olha, tem pergunta, inclusive, dos nossos apresentadores. Deixa eu colocar em ordem aqui quem quer falar. Emi, você tem uma pergunta para o professor Lucas. Eu tenho. Professor Lucas, eu queria saber como a integração sul-americana iria ajudar na proteção da Amazônia Legal. Eu acho que assim, né, a gente tem, né, gente, a região tem vários acordos, né, tem várias práticas, né, tem inclusive organizações, né, que lidam justamente com, né, a região amazônica, né, e assim, que foi durante muito tempo, né, uma região marginalizada na política de integração latino-americana, né, e na política brasileira, né, foi se dado muito a partir só do viés da segurança, né, de um viés muito preconceituoso da região, e eu acho, né, de novo, eu acho que voltando, trazendo à baila, né, a centralidade hoje que você tem, né, das discussões ambientais na política internacional, eu acho que a retomada
né, de práticas de integração latino-americana, elas vão ter que passar, inevitavelmente, né, por uma discussão de meio ambiente. Eu acho que essa nova onda de integração latino-americana ela vai ter que se debruçar sobre isso. Se debruçou muito pouco. Né? Assim, se a gente pega as principais organizações, né, de integração latino-americana, né, Mercosul, Unasul, são pouquíssimos o espaço dado às pautas ambientais, né, digamos assim. Então, eu acho que o cerne, né, da gente pensar as questões da Amazônia Legal, né, elas vão estar justamente nessa nova forma de repensar a política internacional, né, porque vai ser central para essa, né, para essa política, para essa nova política internacional, a pauta ambiental, né, a pauta de uma nova forma de se pensar o desenvolvimento, de se pensar, né, a relação entre indivíduos e meio ambiente, e eu acho que justamente a ideia passa, né, justamente nesse processo de aprendizagem, inclusive, né, com a região, né, para se pensar essas novas possibilidades. Estou até pensando em fazer aqui fazer um mestrado lá na Unila com o tema Amazônia, Ambientalismo e Integração Latino-Americana. Acho que é uma dica muito interessante para quem quer fazer uma dissertação que vai buscar essa relação, né? Bom, fica a dica. Luiz, você quer fazer uma pergunta a propósito? Sim, eu queria saber o que seria mais vantajoso para a região, uma integração mais focada na América do Sul ou uma integração mais ampla e aberta, incluindo mais países da América Latina, como os países da América Central e Caribe? Pois aí você me complica, né? Que essa aí essa aí é a pergunta que eu acho que toda a região vem discutindo há 200 anos, né? Se nós somos América Latina ou se nós somos América do Sul, né? Se a integração latino-americana ela passa, né, pela América do Sul ou pela América Latina. Pessoalmente, Luiz, eu acho que, né, o movimento ele tem que ser latino-americano. O movimento, eu acho que por uma questão de princípio, mas também de pragmatismo, né? Eu acho que quanto mais atores você tem envolvidos em um processo de integração, né, mais fortalecido aquele processo de integração e mais difícil daquele processo de integração ruim, né? Se a gente pensa no cenário latino-americano, né, assim, se pensar os grandes estados, né, os países mais desenvolvidos economicamente, com maior número de população, cara, se você traz a América Latina, você tem, no mínimo, México sentando à mesa, né? E assim, o México, quando senta à mesa, né, tem um peso importante, né, porque traz consigo outras questões, outras discussões, né, ao mesmo tempo acaba trazendo questões que envolvem o próprio Estados Unidos, né? Então eu acho que, lógico, uma integração latino-americana e caribenha, ela é muito mais importante e agregadora do que uma integração somente sul-americana, né? Uma pena os esforços da CELAC, né, não terem avançado tanto nesse sentido, né? Ou a Unasul, né, não ter avançado para uma perspectiva latino-americanista, né, essencialmente. Então, Lucas, a gente acaba ficando só com a OEA, né? Então, a OEA, aquela Organização de Estados Americanos, que não é exatamente uma integração no sentido como a gente compreende, né? Então, acaba sendo mais um órgão jurídico, os Estados Unidos ali dominando. Não é exatamente a integração desses países, não é isso? Assim, o modelo da OEA ele é outro, né, Mário? Ele é um modelo político, né? Uma integração política, né? Mas ele não é uma integração, ela é uma organização, né? A OEA não se propõe a harmonização de normativas, a harmonização de comércio, né? Então, assim, se você tem... Eu acho sensacional, eu acharia, né, sensacional a gente ter... Né, imagina a gente poder ir, né,
lá da Patagônia até o México, sem menor, né, sem nenhuma barreira. Seria sensacional a gente poder estudar. Imagina, a gente poder ir para a UNAM, a gente poder ir para o DELAR, a gente poder ir para a Bolívia, né, fazer intercâmbios, fazer 6 meses, uma graduação, no caso, é fantástico. Né? Então, assim, eu sou muito mais fã desse modelo mais ampliado do ex. Mas, assim, essa aí é a pergunta que o pessoal ainda está discutindo. Se o pessoal ainda está discutindo se nós somos América Latina ou América do Sul... Boa. Olha, sobre essa tua ideia de abertura de passagem para tudo quanto é lugar, Kant Cosmopolita bateu palma efusivamente nesse momento. Mas olha, tem um comentário, viu, Cauene, que eu li agora na prévia, eu acho bem interessante, porque é um comentário do Eric Rodrigues, que vai ser aluno lá da Unila. O Eric também, membro do Globalizando, já participou com a gente. Ele faz o seguinte comentário: as contribuições do professor Lucas me fizeram lembrar dos escritos de Eduardo Galeano, que dizia que o desenvolvimento é um banquete de escassos convidados. Já conseguimos visualizar a mudança desse cenário, apesar de ainda atual. Parabéns aos colegas, excelente programa. Obrigado, viu, Eric, pelo seu comentário muito bom. E eu quero passar para o Luiz Sampaio para a última rodada de notícias, depois para a Emi. Bom, professor, temos mais uma notícia importante, que é do jornal The New York Times dos Estados Unidos, que diz o seguinte: próximo de importantes eleições, a América Latina indica a ascensão da esquerda. Tal indicativo foi corroborado após vitória de candidatos de esquerda no Chile e Honduras. A campanha gira em torno da recuperação econômica e melhoria das condições sociais, o que pode servir como um prenúncio de vitórias eleitorais também no Brasil e na Colômbia. E aí emite um conteúdo importante para acrescentar na nossa discussão. Bom, primeiro eu queria dizer que eu espero que essa notícia realmente, né, aconteça, que essa previsão seja real. Né? A nossa área, Relações Internacionais, ela possui um vasto e complexo leque de variáveis, né, políticas, econômicas e sociais também, que ajudam a gente a explicar os fenômenos dentro e fora dos estados, né, o que torna a nossa área muito importante para prever as ações dos atores. Né? Isso se aplica em grande medida ao processo de integração dos países componentes da América Latina, né? Ou seja, as vantagens e desvantagens individuais e coletivas de integrar a economia e as relações políticas desses países. O Lucas, quando o Luiz fala dessa notícia do The New York Times, mostrando que há um prenúncio, né, com relação à Colômbia, com relação ao Brasil, a EMI se augura de que isso venha a acontecer, é importante destacar que são forças, né, Lucas? São forças, inclusive políticas, elites, etc., interesses, que você precisa ver caso a caso, apesar de você tentar entender num bloco único, mas existe casos a caso. Uma coisa é o Brasil, outra coisa é o Peru, outra coisa, inclusive, é a Colômbia, né? As realidades são muito diferentes, né, Mário? Emílio, Luiz, né? Então, assim, lógico, quando a gente pensa no todo, a gente está vendo essa mudança, né? A gente está vendo aí essa onda, essa nova onda progressista na região. Mas, aí, lógico, quando a gente vai entrando, né, de caso a caso, a gente vê que, por exemplo, a mudança na Bolívia, né, com o Arce, ela é uma mudança completamente diferente, é um MAS, né, completamente diferente daquele MAS que levou o Evo Morales, né, na primeira década, né, dos anos 2000. É um MAS muito mais tensionado, é um MAS muito mais de centro, né, é um MAS muito mais rachado, né, são outras dinâmicas que envolvem ali. Então, por exemplo, o próprio Boric, né, o Boric vem a partir de uma esquerda, né, mas uma esquerda com um discurso novo, né, que traz consigo um discurso de identidades, um discurso de minoria, que, assim, que, por exemplo, o próprio Lula, hoje em dia, está tendo que se ressignificar, né, para isso, e é uma esquerda que tem uma dificuldade de lidar com essas pautas, né, pautas de minoria, pautas de identidades, né, aí, ao mesmo tempo que você vê, você tem Venezuela e Nicarágua com um tipo de esquerda totalmente antidemocrática, né, então, assim,
assim, aí, inclusive, eu ainda sou mais suspeito ainda para falar sobre essas pautas, né? Porque assim, a minha área de estudo é política externa e eu trabalho com essas discussões, né, de atores, de grupos, como que as diferenças entre, né, esses grupos vão dando nuances políticas diferentes às políticas externas adotadas. Né? Então, assim, lógico, no macro, é uma mudança, né, significativa. Mas também, né, é a mesma coisa de hoje. Né? Quando a gente olha, né, a direita latino-americana, poxa, é uma direita muito diferente. Né? A gente tem uma direita brasileira de extrema direita, né, olavista, super teorias da conspiração, enquanto você tem outras direitas, né, por exemplo, a direita chilena, a direita uruguaia, né, com um outro tipo de direita, né? As lentes né, o aprofundamento que a gente dá vai justamente trazendo isso que vocês colocaram. Né? Quanto mais variáveis a gente vai adicionando, né, na nossa análise, mais complexa vai ficando, né, a forma da gente pensar a política internacional. E eu acho que assim, eu acho que isso é fantástico. Acho que esse é o nosso desafio, né, enquanto internacionalistas, né, para pensar a política internacional hoje em dia. Você sabe que quase que para terminar agora o programa, que a gente já avançou no tempo e foi tão legal, conversa maravilhosa. Você falando aí, vem sempre aquela perspectiva, né? Quanto mais a gente estudar relações internacionais, mais a gente precisa estudar relações internacionais. Quanto mais a gente estudar integração entre países, no caso latino-americana, mais precisa estudar. Quanto mais estudar a Amazônia, mais precisa estudar a Amazônia. Ou seja, a gente precisa estudar não para reter conhecimento, mas para fazer também o conhecimento circular, né, Lucas? Me parece que essa é a nossa missão, né? E cada vez que passa, Mário, a gente tem que estudar mais relações internacionais, mas a gente tem que estudar mais sociologia, mais Perfeito. História, mais, né, se aprofundar nos estudos de gênero, nos estudos de desenvolvimento, nos estudos da economia política. Esse é o desafio e essa eu acho que é a maravilha, né, do internacionalista hoje em dia. Né? Então, assim... Fala, Mário. Não, eu ia te agradecer muito, até porque a gente tem, veja, as lives do Globalizando, eles servem para isso, para a gente entrar em contato com pessoas que, do contrário, a gente não entraria tão facilmente, né? A gente tinha só o programa na rádio, e o programa na rádio me obriga a ter pessoas daqui, ou que estejam passando por aqui, né? As lives nos permitem, de alguma forma, olha só, você tá em Minas Gerais, né? Só de Minas Gerais, eu já entrevistei o Dalvisson, já entrevistei o Casarões, agora você, e tem tanta gente boa circulando, e isso para nós aqui da Universidade da Amazônia é fantástico, porque a gente se coloca nessa discussão, sei lá, do olhar da Amazônia, mas com um olhar também de aprendizado, e a gente vai trocando experiências, e eu quero te agradecer muito, primeiro porque você está de férias, né, e liberou seu último sábado de férias para estar com a gente, segundo, pelo enriquecimento que é a sua presença aqui no nosso programa, e terceiro, por nos permitir esse intercâmbio de alunos, de pensamentos, de saberes, receber a Juliana, receber a Jennifer, recebeu o Luiz, recebeu o Eric, e tanta gente que está passando por aí, para que, quando voltem, tragam essa perspectiva mais ampla. Eu te agradeço muito, viu, Lucas, pela participação no Globalizando. Ô, Mário, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, com a Jennifer, com a Amy, com o Luiz e com toda a equipe de vocês. Né? Igual eu falei, eu reforço, eu acho que assim, eu acho o programa Globalizando o maior projeto de extensão, né, de RI, né, do Brasil. O trabalho que vocês fazem é louvável. Eu acho que assim, a gente sabe de todo o desafio que é fazer extensão, né, universitária no Brasil, principalmente fazer extensão universitária em RI no Brasil e durante tanto tempo. Né? E eu acho que vocês têm uma contribuição hoje muito importante, porque, inclusive, a área de RI hoje vem debatendo a extensão, né, inclusive como curricularização da extensão. Exatamente, componente curricular mesmo. No ensino de RI. Né? Eu acho que assim, essa possibilidade de diálogo que vocês fazem, e assim,
eu fico impressionado. Eu acompanho vocês, né, há um tempo, né, pelo Instagram, eu fico impressionado com a quantidade de temas que vocês debatem, com a quantidade de alunos que vocês mobilizam no Brasil. Acho que assim, é fantástico. Eu reforço aqui, Mário, a campanha de um reconhecimento da área para o maior programa de extensão da área de RI do Brasil. Eu tinha que estar com vocês. Porque o trabalho que vocês fazem é sensacional. Acho que ninguém faz um programa de extensão por tanto tempo ao longo do ano e por tanto tempo, né, igual vocês vêm fazendo, e com a qualidade, com as pessoas que vocês vêm trazendo. Então, assim, parabéns mesmo. Para a gente é uma satisfação, né? Inclusive, é uma satisfação para a gente ter, né, alunos de vocês hoje do nosso programa. Né? A gente, assim, são alunos brilhantes, né, que passam por mérito próprio, né, que passam por um processo seletivo que ele é totalmente às cegas. A gente nem sabe quem são os meninos, né, o Luiz, a Jennifer, né, tiveram essa experiência, e cada dia que passa, né, os alunos de vocês vêm dando os frutos importantíssimos, né, assim, seja a partir do PPCRI, seja a partir de outros programas, né, a gente já tem alunos de vocês que vieram para o programa e que já estão em doutorados, né, de excelência no Brasil. Então, é fantástico isso para a gente também. E assim, a parceria é uma parceria fantástica, né, que acabou naturalmente ocorrendo, né, pelo mérito dos próprios alunos, essa aproximação. Sem eu dúvida. acho que assim, é só continuar e louvar esse trabalho que vocês têm feito, Mário. Muito bem, agradeço ao professor Lucas. Quero agradecer muitíssimo a companhia dos meus queridos internacionalistas e quase internacionalistas acadêmicos de relações internacionais. Luiz Sampaio, muito obrigado. Aproveito para desejar uma feliz colação na segunda e boa continuidade de estudos em Foz do Iguaçu. Luiz, obrigado. Bom, obrigado, professor Mário Tito, obrigado, professor Lucas. Espero encontrá-lo lá em Foz do Iguaçu em breve. Obrigado também a quem está assistindo, é sempre um prazer apresentar as lives aqui todo sábado. Legal, Luiz, obrigado. Jennifer Gonçalves também, ela é da equipe de mídias, faz toda essa é uma equipe que tem 10 pessoas, mas que faz um trabalho maravilhoso. Obrigado, Jennifer. Eu que agradeço, professor. É muito bom estar aqui no Globalizando, nessa parte da live, né? Professor Lucas, muito obrigada pela participação, pela aula incrível, né? É sempre muito bom falar sobre a América Latina, nunca é um tema batido, certo? Quero agradecer também à Emi por participar e aos ouvintes participantes da live. Muito legal, e quero agradecer a Emi Vilas Boas, repito, ela está em Portugal, ela nunca deixou de estar com a gente, e já quase meia-noite lá em Lisboa. Te agradeço muito, Emi, pela participação. Nunca deixei e não deixarei. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente, a professor Lucas, foi sensacional, né? Como a Jenny falou, é um tema extremamente pertinente, extremamente importante ser discutido, especialmente nesse nível de excelência. E eu queria lembrar para vocês que se vocês perderam essa live, pegou no meio, quer assistir, pode ficar tranquilo, que a partir de amanhã está disponível em todas as plataformas digitais. Muito obrigada, boa noite. Boa noite para mim, boa tarde para vocês. Legal, Emi. E olha, quero agradecer a quem esteve no comando da transmissão, foi Cauene Biapina, ela é coordenadora da equipe de mídias. Quem esteve na cronometragem foi Stephanie Rodrigues, no suporte a Camila Neres, nas mídias Heloísa Couto. E eu quero dizer que o tema do nosso próximo programa, lá na Rádio Nama, 9 da manhã, 105.5, que você pode acompanhar, viu, Lucas? radio.nama.br, lá nós vamos tratar, o tema é muito interessante, a pandemia não acabou. Nós vamos entrevistar o professor Arnaldo Silva, do Instituto Evandro Chagas, referência aqui na região, ele vai falar para a gente sobre essa questão da pandemia, você não pode perder. E também a nossa próxima live vai ser lá daqui a 15 dias, a nossa live vai falar do Ano Novo Chinês. A gente não pode deixar de falar também dessa questão da China e essa percepção cultural da China. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, fico feliz de vocês estarem com a gente, acompanhe a gente nas nossas redes e todo dia na Rádio Nama, o Globalizando News, um programinha de 3 minutos sobre temas internacionais. Tchau, pessoal!